A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rosário 10+. E para iniciar essa conversa, estamos aqui com a Adriane, que esteve de perto presenciando a transição da Nossa Senhora do Rosário como comunidade para a matriz, paróquia. Seja bem-vinda, Adriane. Obrigada. Pode se apresentar. Bom, olá a todos. Eu me chamo Adriane Rosa. Atualmente eu participo da nossa matriz, Nossa Senhora do Rosário. Estou participando atualmente pelo CAP, Conselho Administrativo da Paróquia, e fui a última coordenadora da comunidade quando era ainda fazendo parte da Paróquia do Anil. Bom, a gente queria saber aqui no nosso vídeo de hoje, as pessoas que estão em casa assistindo, ou em qualquer lugar que está assistindo agora na parte do mundo, esse vídeo, quer saber como foi que deu essa origem, da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Como foi Essa transição? Começou a partir de uma curiosidade minha, porque eu já estava, na verdade, doida para saber quando é que terminaria o meu mandato. Porque até então era de 2 anos, eu já estava no 3º. Aí, a partir de um conselho paroquial, eu perguntei para o Frei Arimateia quando é que nós teríamos uma nova eleição na comunidade. Porque, pelo menos, há aqueles burburinhos de que teríamos uma nova paróquia, se não existia. Então, eu queria saber quando é que teríamos a nova eleição para a nova coordenação. Até porque nós estávamos ali já empurrando um pouquinho mais. E aí eu perguntei para ele e ele disse, doutora, que é como ele me chama até hoje, doutora, nós não vamos ter nenhuma eleição no momento. Assim, como assim, Frei? Estou pensando que você vai me dar uma boa notícia, vamos alterar, vamos mudar. E ele disse que, na verdade, ele havia recebido algumas informações e que ainda não estava oficializado, ele estava esperando a oficialização, mas que possivelmente teríamos uma nova paróquia para ser erguida e um desmembramento da paróquia do Anil. E, possivelmente, essa nova paróquia sairia do setor São João, que era o setor ao qual o João de Deus fazia parte. Então, eu volto para casa com a notícia de que eu não vou mudar de coordenação ainda. E esperamos a nova informação dele. Foi quando depois ele solicitou uma reunião com todo o setor, com todos os coordenadores de setores, ou melhor, de comunidade. E aí, nessa reunião que foi na paróquia do Anil, foi uma reunião bem acalorada. Porque não foi tão bem aceita assim a informação de que sairíamos da paróquia do Anil, aquela mãezona que estava todo mundo acostumado. E aí eu estava calada, eu continuei, Fiquei na minha, deixei o povo ali ficar... Ele estava atacando. Eu ia me meter no fogo, eu fiquei quieta. E como foi que o pessoal, as pessoas lidaram com essa notícia? Eles não queriam, não queriam aceitar, mas era algo que nós sabemos na igreja em si, depois que é colocado a ideia, o bispo colocou, o bispo decretou, então nós só estamos ali para, de fato, pegar a responsabilidade e seguir em frente. Então eles disseram que eles não queriam sair, eram pessoas que disseram que não queriam sair. Aí nessa reunião foi colocada que seria o João de Deus a matriz, por espaço físico, por ser a maior comunidade do setor. Mas por que João de Deus? São tantas comunidades, eu não acho, não concordo e tudo. Ficou... Por isso que eu me mantive calada, Porque depois que eu descobri que seria a matriz, o João de Deus e eu era a coordenadora da comunidade, então eu fiquei calada e nós nos mantivemos ali na reunião. Foi uma reunião, como eu disse, bem acalorada, e no final a única resposta que nós tivemos do Frei é que ia ser feita uma nova paróquia, seríamos desmembrados, e assim já tinha sido colocado pelo bispo. Então, a reunião era mais para oficializar a informação e não no sentido de que pode ou não pode ser, vai ser. Então, mesmo que tenha sido uma reunião que muitos não gostaram, muitos não concordaram, e até no início mesmo da paróquia, logo na eleição da paróquia, a gente via a ausência de muitos, principalmente daqueles que não queriam, mas ainda assim não foi algo que nós podemos dizer, não, eu não quero, não, eu não aceito. Eu aceito e ponto, acabou. Mas o Frei Arimateia, ele chamou todos os animadores de comunidade. Das comunidades estavam todos. Foram todos os coordenadores. Como tinha, eu acredito que alguns poderiam ficar mais curiosos pela informação, porque o que seria, tinha até mais representantes de algumas comunidades do que de outras. Mas porque a gente sabe também que todas as comunidades sempre têm aquela representação grande, dependendo do que seja. Foi uma reunião extraordinária, então a curiosidade estava bem grande.
E como foi essa transição? Teve algum motivo aparente por trás dessa novidade? Na verdade, nunca foi colocado algum motivo específico, apenas pelo fato mesmo de que as paróquias precisam, as comunidades também precisam caminhar sozinhas. Nós já estávamos numa paróquia que ela era gigante, ela já tinha sido desmembrada 2 vezes, que foi a questão da Santana e Alto do Pinho. Então, aí nós temos, já tínhamos outras possibilidades. A paróquia do Nil, ela é gigante. Ela já teve um desmembramento muito grande, eu acredito que até pegando Maioba por ali assim. Então foi mais um desmembramento que nós tivemos. Aí temos o quê? O João de Deus saiu agora, ainda tem possibilidade de sair mais um, porque ainda continua uma paróquia grande. E não teve algo específico, nós vamos desmembrar vocês por conta disso. Mas porque mesmo a igreja está crescendo, precisa crescer, precisa se expandir bem mais. Essa comunidade era franciscana, né? Como foi esse desmembramento, né? De franciscano para diocesano? Eu acho que essa que foi talvez a parte impacto, mais complicada, o impacto maior. Nós estávamos acostumados, nós tínhamos os nossos xodóis ali, que era o Frei Gilson Baldez, tinha também o Frei Eduardo, que já faz parte muito ali das famílias. Saudade. Então eu acredito que esse talvez tenha sido o nosso maior impacto, que nós iríamos sair de uma paróquia onde nós tínhamos 3 freis e passaremos para ser uma paróquia onde nós teríamos um padre, contando com o apoio de outras pessoas, que aí nós não foi só ele, mas ainda assim foi um impacto grande porque foi laços. Não se quebrou. Foi ali o Frei Gilson até hoje. Nós temos algumas reuniões, às vezes, o Frei Gilson tá vindo do Paraguai. Vamos montar aqui e fazer um jantar para ele. Eita, era comida, rolava tanta comida nessa época. Ainda rola. O negócio é que ano passado, no final do ano, ele chegou de surpresa. Mas se o pessoal tivesse descoberto anteriormente, teria rolado mais um banquete. Mas eu acho que esse talvez tenha sido o nosso maior empecilho, a questão do sentimentalismo. É algo um laço que a gente criou muito grande. A gente sabe que logo no início que o Frei Gilson chegou, ele com aquele jeitinho dele, um capuchinho meio tronco, mais bruto, mas depois a comunidade, como sempre, o João de Deus resolve as coisas dela mesmo metendo a cara, sentou, professor... Frei Gilson, a gente precisa conversar, a comunidade precisa conversar, e conversou com ele. Depois dessa conversa foi um amor doido, que ele conquistou todo mundo, e ele era o tempo todo. Inclusive foi ele que colocou a nossa missa das terças-feiras de Santo Antônio. Sim, verdade. Então é algo que nós tínhamos muito ali. Então acho que foi um dos grandes desafios para a comunidade. Não teve aquela questão, teve para alguns, eu não quero ser paróquia, mas não é aquela questão, eu tenho escolha, não temos. Mas eu acho que esse, talvez, o sentimento de sair dos capuchinhos e ir para o diocesano foi bem maior. Administrações bem diferentes. E tu percebeu, assim, pelo comportamento mesmo do povo? Tu percebeu, assim, que não gostaram muito, que ficaram Desde o início. Até porque nós temos, que nosso primeiro pároco, o Padre Olívio, ele chegou com um jeito animado dele, baiano de ser. Então, nós sabemos que nós temos nas nossas igrejas aquelas pessoas muito voltadas para a mudança e aquelas pessoas muito tradicionalistas. Então, os tradicionais tinha aquelas críticas, uma coisa aqui, outra coisa ali, devido cânticos, devido forma de se ambientar, devido forma de se falar e tudo. Então, logo no início foram muitas as críticas voltadas ao novo padre, à nova forma de gestar. Nós não estávamos acostumados, porque o João de Deus sempre foi uma comunidade independente. Então, nós não estávamos acostumados a ter o tempo todo que solicitar se podemos ou se não podemos fazer alguma coisa. Então, a gente sabe que quando nós temos uma independência e voltamos para ter um cerco menor de liberdade, isso também é estranho para a gente. Então, nós tínhamos um padre para dizer, pode, não pode. Pode, mas de outra forma, não da forma que vocês querem. Então, tudo isso foi algo muito forte para ser adaptado. Eu acho que com essas transições, né, acho que o povo já começou a entender que a gente tem muitas mudanças, né, na igreja. É sempre um padre que vai, outro que vem. Então, acho que a gente já tem que ir se acostumando com essa ideia, né? Eu acho que faz parte também das você missões. se acostumar aos poucos. Porque depois o Padre Olívio tinha uma agenda gigante para onde almoçar, né? Então, depois de muita relutância, era todo mundo querendo para o Padre Olívio almoçar na casa. Estava chocando os convites. Então, foi até uma forma da própria comunidade conhecer melhor o nosso padre. E depois, na missa dele, quando ele foi para o Alto Timbiras, eu percebi nos olhos de muitos
que aqueles que logo de início, poxa, eu não quero para ele sair, estavam chorando por ele estar saindo. Então, são justamente a forma de você vai se adaptando, você vai se acostumando. Nós nos acostumamos e tem uma hora que a gente precisa ir embora. Então, querendo ou não, por mais que senão eu não quero, não, agora eu quero. Eu não quero o padre, agora eu quero, deixa ele aqui. Mas Ninguém como queria foi? mais. Como foi na verdade, quem era composta essa comissão na época? Como eu era coordenadora de comunidade na época, eu fiquei como parte da comissão, junto com a minha madrinha Denise e meu padrinho Bené, que sempre foram figuras muito à frente na pastoral familiar no Anil. Ficou também a Elza, que era minha secretária da época, e junto conosco estava o Frei Eduardo, o religioso que nos acompanhou nesse período para que nós pudéssemos fazer todo o processo da transição, como seria a celebração, o que a gente precisaria arrumar enquanto parte física, tudo fomos nós 5 ali. Então, a equipe foi algo conversado com o Frei Arimateia, que ele perguntou como é que nós iríamos nos estruturar e pediu que o Frei Eduardo pudesse fazer essa frente, já que também ele era muito próximo da comunidade matriz. Uma pergunta que não quer calar agora, acho que os ouvintes em casa, ouvintes não, nossos telespectadores, né, que estão em casa, quer saber por que a Capela de São Pedro não é comunidade nossa, sendo que ela está geograficamente ao lado. Olha, na verdade, assim, logo lá no início, quando eu iniciei na Paróquia do Anil, a comunidade do Planalto, que é a São Pedro, ela fazia parte do mesmo setor que a gente, o São João. Mas depois de um tempo ela foi desmembrada. Ela foi para o setor São Pedro e nós ficamos no setor São João. Acredito que por questões também de ser uma grande comunidade. Em cada setor tinha grandes comunidades. No setor São João, talvez a maior fosse a Nossa Senhora do Rosário. E no setor São Pedro, a maior também é ela ali. Então, acredito que por esse sentido. Tem aquela questão também no sentido mais financeiro, né? Estamos saindo aqui com o João de Deus, que já era uma comunidade grande. Aí para o Anil perder também o Planalto, que também é uma comunidade grande. Isso é difícil. Acredito que seria uma perca também bem maior. E aí, mas isso foi bem antes de se tornar paróquia. Nós já tinha sido feito esse desmembramento do Planalto para passar ao setor São Pedro e não mais ao setor São João. Quando tem esse desmembramento, né, Larissa, existem aqueles desafios, né? Porque como se torna paróquia, e muitas pessoas com certeza devem ter falado que para se tornar paróquia tem que ter as pastorais preparadas e tudo mais. Qual foi o desafio principal dessa transição da comissão, né? Porque foi feita uma comissão. Qual foi o principal desafio ali que foi norteador? Olha, o nosso principal desafio, além, eu acho que de financeiro, que a gente tinha muita coisa para estruturar. Como sempre, né? Como sempre, ele é um dos maiores. Sim. Mas eu acredito que um outro principal desafio seria trabalhar essa união, esse fortalecimento das 6 comunidades. Até porque nós já iniciamos o período de transição com essa ideia de que muitas comunidades não queriam fazer parte da transição, não queriam. Eu acredito que nem não queriam só porque era com o João de Deus, não queriam sair do Anil. Porque já era o costume, né? Era o costume, você já tem ali um grande corpo de pessoas, aquele povo do SC, o povo da JC, então você não quer se desvencilhar. Sim. E ali eu acho que é mais por conta disso. Talvez um dos grandes desafios foi fazer essa união de fato acontecer. É claro que hoje eu acho que eu já vejo as comunidades bem mais unidas do início de 2014 para cá, mas é algo que talvez ainda assim nós vamos trabalhando muito mais. Tivemos uma assembleia paroquial e eu ainda percebi pelos comentários de um e outro, de determinadas avaliações, que ainda existe isso de precisar fortalecer essa união, ser mais participativo um da comunidade do outro, mas eu acho que além, talvez tenha sido até maior do que o financeiro em si, a união entre as comunidades. Acho que talvez tenha sido o nosso maior objetivo de tentar diminuir aquilo que parecia ser uma muralha muito maior. Sim. Em relação assim, às conquistas, né? Porque tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. As conquistas durante esses 10 anos que tu viu assim de diferente, que evoluiu bastante, que tinha a necessidade que agora tem. A partilha das comunidades está bem maior. O fato de, por mais que eu disse que nós precisamos aumentar, porque sempre pode melhorar. Então, a partilha hoje é bem maior. A ideia de você ter uma possibilidade de contar sempre com o outro. Hoje eu vejo a juventude paroquial bem mais unida do que antes.
Porque antes nós tínhamos a ideia das comunidades, da juventude, mas as juventudes comunidade. Hoje eu vejo uma juventude paroquial. Então eu acho que os jovens em si, eles estão bem mais unidos, independente da comunidade que fazem parte. Eu vejo isso mais fortalecido, eu vejo isso mais bem trabalhado, coisa que nós não tínhamos antes. Nem quando fazíamos parte do ANIL. Mesmo quando fazíamos parte do ANIL, nós tínhamos os grupinhos de comunidades com comunidades. Sim. Então sempre fala, eu sou bem aqui, eu sou dali, mas era algo que precisava ser mais fortalecido. Eu acho que isso fortaleceu bem mais. Nós partilhamos mais, nós convivemos mais, nós brincamos, nos divertimos e evangelizamos mais, todo mundo junto. Tem alguma tradição assim que antes não tinha, que hoje tem, que tu acha bem legal? Na verdade, assim, eu acho que já é algo que eu pego da comunidade João de Deus e que eu vejo que hoje ela está mais fortalecida. E é a ideia do trabalho comunitário. Essa ideia, o João de Deus sempre foi de fazer muito isso. Sempre meteu a cara ali para trabalhar comunitariamente. E aí eu vejo hoje as comunidades participando também disso. Então eu acho que é algo nosso, construído ali desde a primeira capela, e algo que a gente consegue passar para os outros. E a gente pode perceber até pelas próprias histórias das outras também. São Francisco de Assis também, que cresceu assim, o povo botando a cara para trabalhar. Então, eu acho que essa ideia do trabalho comunitário é algo que se fortalece cada dia mais, que se perpassa para as outras comunidades e está aumentando cada vez mais no paróquia. Certo. E como assim, no decorrer dos anos, são 10 anos, né? Nesse decorrer desses 10 anos de paróquia, o que teve de mudança que tu percebeu, assim? Teve uma mudança? Eu acho que hoje nós ouvimos mais. Antes nós ouvíamos menos. Antes nós queríamos muito mostrar que é assim, porque nós convivemos assim, nós aprendemos assim, desde as irmãs são assim. Então, eu ainda escuto algumas pessoas no tempo das irmãs da Assunção. Eu acho que elas têm muita coisa que contribuíram. Nós, a comunidade João de Deus, tem muito que contribuiu delas, mas enquanto paróquia, nós temos uma outra história que podemos ter trago muitas coisas das experiências com elas, mas que nós já vivemos outras experiências. Então, é algo que vai mudando. Acho que hoje a gente escuta mais, a gente ouve mais, a gente consegue ouvir mais o padre. Podemos fazer isso, a gente já tem aquele respeito maior. Coisa que antes, nós vamos fazer o padre quando olhar, ele dá no retorno dele. Hoje em dia, primeiro nós perguntamos para ele, conversamos com ele, depois é que nós fazemos. Eu acho que a gente aprendeu a ouvir mais e fazer de acordo com o que de fato pode ser orientado ou não. Mas a gente aprendeu a obedecer, digamos assim. Aprendemos a obedecer, já que nós tínhamos uma liberdade maior que agora nós não temos. A gente aprendeu a conviver com essa liberdade bem mais curta. No início, assim, acho que... A gente chama bebê, né? Uma paróquia bebê. No início, acho que todo mundo ficou com medo, né? Quando teve essa notícia. Imagina e aí eu que recebi a notícia. Aí acho que muitos perguntaram o porquê disso, mas eu acho que foi necessário, né? Porque como tu falou, era uma comunidade que pensava, é assim, assim, assado. E a gente acabou evoluindo de uma forma bem positiva. Né? E foi um impacto. Não foi um impacto só para as comunidades da paróquia, mas foi um impacto para a gente também. Quando foi falado no conselho, o impacto foi bem maior. Porque como nós sempre tivemos as nossas reuniões de conselhos mensais, quando nós falamos, mas paróquia, matriz, como assim? Nós fomos conseguir fazer isso? Será que a gente pode ser matriz de uma paróquia? É muita responsabilidade. Então, obviamente, nós temos grandes impactos. Nós tivemos muitas notícias. Eu, particularmente, quando eu disse pro Frei, não era a notícia que eu queria ouvir agora, não. Queria sair daqui com o senhor dizendo, a gente vai marcar para doutora Marque, nós vamos fazer a eleição, mas não foi a notícia que eu recebi. Mas, como todo desafio que é colocado, nós abraçamos o desafio. É claro que nem sempre nós podemos contar com todo mundo, mas todos que se disponibilizaram ajudaram bastante. Então, foi algo impactante, mas que, como você colocou, é necessário. As mudanças são necessárias, você dar o primeiro passo é necessário. E isso tudo mostra que hoje nós estamos bem mais direcionados para o sentido do que é paróquia, do que é ser paróquia. Foi até algo também que o padre Hamilton colocou na Assembleia, que paróquia queremos ser. E aí, pelas respostas, eu percebi que hoje já tem essa visão
10 anos depois, já tem uma visão diferente de que paróquia nós queremos ser. E eles falaram muito de mais unida, mais representativa, mais fraterna. Então, eu acho que são coisas que talvez alguns ainda estejam sentindo falta e que nós podemos melhorar. Eu nasci e fui criada dentro da igreja, né? Fiz toda crisma, batizei tudo. E eu vi essa evolução. Eu fico até orgulhosa de ver essa evolução que teve assim, na igreja. É uma coisa que realmente foi necessária e que eu acho que futuramente tem os jovens aí, né? O importante é passar essa tradição, né? Passar as coisas primordiais que a comunidade, desde quando era pedra, vai levando. E assim, para finalizar, eu queria saber de você, como é que você vê, né, a comunidade, a nossa paróquia, daqui a mais de 10 anos? É uma cápsula do tempo. Olha, eu quero ver ela bem maior e não no sentido somente físico, mas eu quero ver ela bem maior de povo, dos evangelizadores. Eu quero que nós tenhamos uma paróquia mais participativa, de fato. As participações estão aumentando? Estão, mas ela pode aumentar sempre. Nós temos, como a Larissa falou, nasci e cresci dentro da comunidade. Eu casei já na paróquia. Ainda trouxe o capuchinho para celebrar o casamento. Só como o laço era grande. Mas estava ali o padre, estava o Frei Gilson. E eu levo minha filha para isso também. Eu levo ela para estar nessa vivência. E é o que está acontecendo com a maior parte da geração da minha juventude. É a juventude que casou, é a juventude que teve filhos. Nós já temos os sobrinhos dos jovens da época na comunidade. E os filhos também seriam esses. Então, é essa ideia dessa multiplicação. Eu quero uma paróquia maior, nesse sentido de maior enquanto espaço, mas maior enquanto povo. Eu acho que nós somos, a própria Bíblia diz que nós somos a igreja, né? Então, que essa nossa igreja, a igreja povo, seja uma igreja maior, uma igreja mais evangelizadora e que nós podemos, de fato, continuar ouvindo mais e falando menos. Porque, às vezes, nem sempre o fato de falar muito quer dizer que estejamos falando corretamente, mas ouvir, ver e falar, mas moderadamente e sempre seguindo, é claro, ali, colocando mais à frente a palavra de Deus, justamente para termos essa união, termos essa força e esse fortalecimento. Certo. Então, a gente já está se encerrando esse episódio. Tava tão bom. Tão bom papo. Né, Wenderson? E nós vamos aí ver o nosso próximo episódio também, que está muito bom, né? Foi muito bom escutar essa vivência, essa transição, como se deu, né? Para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Ficar bem explicadinho, né? E vocês podem estar compartilhando, né, esse vídeo de hoje. Compartilhando a experiência de vocês. A experiência de vocês também. Vocês botem nos comentários, curtem, compartilhem. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís. São 10 anos de história, são 10 anos.